Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar sobre agrupamento de datas na tabela dinâmica. É um assunto sensacional, muita gente tem dúvida, fica até o fim do vídeo que tem dicas bem legais. Vai aqui na descrição do vídeo, baixa a planilha para você praticar e bora para a tela. Para trabalhar com agrupamento de datas, nós vamos utilizar o exemplo do relatório mensal de vendas. Ele é perfeito para esse tipo de demonstração. Antes de começar, eu vou até a minha base de dados e mostrar alguns detalhes como funciona a nossa base. Nós temos aqui uma base de vendas bem completa, com mais de 5.000 lançamentos. Eu uso bastante essa base de dados. Para que eu possa manusear essa base de forma rápida, o que eu fiz? Vim até fórmulas, gerenciamento de nomes e dei um nome aqui, a referência dessa base de dados. Se eu clicar aqui no campo de seleção, eu vou perceber que toda a base de dados está selecionada, então perfeita para o meu trabalho. E agora eu posso voltar lá para a planilha de tratamento de datas que nós vamos trabalhar agora. Se eu tenho uma base de dados nomeada no gerenciador de nomes, eu posso chamá-la pela referência. Não preciso ficar selecionando os dados. Venho aqui na guia Inserir, Tabela Dinâmica, e aqui nós temos algumas possibilidades. Eu poderia, como é padrão, criar tabela dinâmica em uma planilha existente e uma nova planilha, utilizar modelo de dados, não vou falar sobre isso aqui, e posso também aplicar em qualquer lugar na planilha atual. Determinar uma célula para aplicar a tabela dinâmica é o que nós vamos fazer agora. Clico na opção selecionar uma tabela ou intervalo e vou dar o nome da referência aqui, igual base underline vendas, e vou clicar em OK. Perceba que ao fazer isso, eu criei minha tabela dinâmica utilizando aquela base de dados que eu acabei de te mostrar, que nós nomeamos no gerenciador de nomes. E aqui eu posso trabalhar com a tabela dinâmica normalmente. E o que eu vou fazer agora? Nos campos da tabela dinâmica, eu vou selecionar o vendedor e o valor da venda. Já venho aqui na coluna D e utilizo o atalho Ctrl Shift exclamação, assim eu configuro com duas casas decimais de forma muito rápida. Mas eu não quero o relatório desse jeito, eu quero o relatório de forma mensal, que eu enxergue todos os meses aqui e quem sabe fazer um filtro para separar os anos também. Perceba que lá na minha base de dados eu não tenho uma coluna específica com o mês. Eu não tenho uma coluna com o mês. E ter uma coluna para o mês, para o ano, para o dia também é uma solução. Porque quando trabalhamos com agrupamento de datas de forma automática na tabela dinâmica, às vezes temos limitações, porque você não consegue fazer mais de um agrupamento. Nesses casos, quando você precisar de mais de um agrupamento, você vem aqui na base e cria colunas com mês, dia, ano. Geralmente vai resolver o seu problema. Como nesse caso eu quero resolver o problema sem criar uma coluna adicional, eu vou voltar para a planilha onde estamos trabalhando e nós vamos ter que resolver o problema nos campos da tabela dinâmica. O próximo passo, eu venho aqui nos campos, eu vou pegar a data da venda, é com a data da venda que eu quero trabalhar, e arrastar a data da venda para colunas. Perceba que de forma automática ela já criou um relatório mensal exatamente como eu queria, mas é preciso entender o que aconteceu aqui. Agora eu posiciono o cursor onde eu tenho um período aqui, no caso o mês, poderia ser trimestre, dia, ano. Eu seleciono um desses períodos, venho aqui em análise da tabela dinâmica, eu tenho esse campo aqui, agrupar ou desagrupar seleção. Quando eu clico em desagrupar, olha o que acontece aqui. Como padrão, ele aplicou meses, mas eu posso mudar para trimestres, por exemplo. Lembrando que se eu marco um, eu tenho que desmarcar o outro. Então eu aplico trimestres e dou OK. Olha o que vai acontecer. Agora eu tenho um relatório de vendas trimestral. Para mudar isso, mesma coisa. Seleciono o período, análise de tabela dinâmica, agrupar seleção. Eu venho aqui e mudo para anos, por exemplo. Lembrando que eu tenho que desmarcar outra, senão fica acumulado. Desmarco meses, desmarco trimestre e vou deixar anos. Olha o que acontece aqui, que interessante. E eu consigo fazer agrupamento de datas na tabela dinâmica sem ter que criar colunas. Mas é como eu falei, depende muito do que você está fazendo, depende do projeto. Em alguns casos você precisa de mais de um agrupamento e aí pode ser primordial você ter que adicionar colunas, criar fórmulas, utilizar fórmulas para extrair texto,
texto, tem várias possibilidades legais para resolver esse tipo de situação. Mas em agrupamento simples, você vai resolver sem ter que adicionar nenhuma coluna, basta utilizar esse recurso que eu estou mostrando agora. Seleciono o período, agrupar seleção, posso colocar também dias, por exemplo. Cara, um relatório muito grande, imagina, tem tantos lançamentos, olha isso, eu tenho as vendas diárias. Pode ser útil, mas nesse caso fica uma informação muito grande, não daria nem para imprimir esse relatório. Sempre o mesmo processo, seleciona o período, análise tabela dinâmica, agrupar seleção. Eu vou deixar em meses, acho que fica bem legal. Perceba que ele não aplicou os meses da forma correta, porque eu cometi uma falha. Eu não desmarquei os dias. Dou OK novamente, agora está correto. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como agrupar datas em tabelas dinâmicas. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.